Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E claro, lembrando a você que dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Repito, o livro. Sabia que tem gente que tem preconceito, né, em relação a livro, por exemplo, como se estivesse dando receitinha pronta. Quem me acompanha sabe que eu não dou receitinha pronta. Esse num primeiríssimo momento. Segundo, que não é só para quem está vivendo conflitos amorosos, passando pelo término necessariamente. É para a gente refletir na maneira como a gente pensa a nossa própria vida, como a gente pensa as relações e aí como consequência também, claro, o relacionamento e como a gente pode se posicionar diante das dores. No caso, uma dor de amor, por exemplo. Tá bom? Na descrição do livro, na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, olá, meu nome é tal, mas por favor não fale meu nome, claro que não. Sou de Minas, mas estava morando em São Paulo há um ano já. Conheci meu ex em um curso que fui fazer em São Paulo. Me apaixonei por ele. Começamos a trocar mensagens e já começamos a namorar. Foi muito intenso. Larguei tudo para viver com ele. Mas tem um segredo na minha vida. Tadã! Nossa, uau! Parece aqueles programas de suspense. E aí, qual é o segredo? Não vou revelar agora. E aí, qual será o segredo da mineira que foi morar em São Paulo? Eu conto agora ou após os intervalos? Ai, que horrível esses programas, né? Será que eles acham que a gente gosta disso? Olha, pelo amor de Deus, né? E fica. O Adnet fez uma ironia no programa dele. O que tem dentro da caixa? E aí tirava, tem outra caixa. O que tem dentro da caixa? Não sei o quê. Eu vou revelar o que tem dentro da caixa, mas não agora, logo após o nosso intervalo. Então, quer dizer, cada coisa horrorosa, né? Depois, tem alguns programas na TV também. Será que tem gente que acredita que aquilo ali é verdade, gente? Pelo amor de Deus, né? Bom, mas aqui tá bom. É só porque eu quis fazer essa brincadeirinha e agora me surgiu isso aqui. Tem um segredo na minha vida. Sou garota de programa. Eita. E nessa vinda para São Paulo, comecei a trabalhar numa boate, também fazendo o curso. Nunca contei esse segredo para ele, mas continuei a trabalhar mesmo estando com ele. Ou seja, você continuou trabalhando na boate, continuou fazendo o programa, mesmo estando com ele. Complicado, hein? Até que um dia eu estava no lugar e entrei no Facebook para falar com ele. Então ele viu minha localização e descobriu onde eu estava. Eita, febre do rato! Isso que eu falo, né? Hoje em dia a tecnologia denuncia tudo mesmo. Brigamos, ele me humilhou muito e disse que não queria mais compromisso comigo. Me humilhei para ele, pedi que me perdoasse e nada. Ele me mandou embora, fui embora morrendo por dentro. Perdi a alegria de viver, o amor próprio, sentia muita vergonha de tudo, parei de me alimentar, emagreci, só chorava e não conseguia dormir. Foi quando procurei ajuda na internet e encontrei você. Comecei a assistir seus vídeos e comecei a ficar melhor. Parei de olhar o Facebook dele, parei de mandar mensagem, comecei a me alimentar de novo, fazendo exercício de recuperação. Me sinto vazia e triste, mas estou tentando esquecer. Em vista de como eu estava, melhorei bem. Mas hoje aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ele me mandou uma mensagem dizendo que está arrependido de ter me magoado, dizendo que ele foi um idiota, pediu que eu o perdoasse e desse mais uma chance para nós. Fiquei muito perturbada com essa mensagem e não respondi. Desliguei o celular e não liguei mais. Estou com medo. Ele disse que tinha acabado, que não me amava mais e agora de repente muda de ideia. Não sei o que fazer. Gosto dele, mas estou com medo de voltar. Ele me humilhou demais.
e ao mesmo tempo tenho medo de me arrepender depois, não sei o que fazer, preciso de ajuda, estou passando mal com essa situação, meu psicológico está abalado. Pensei em quebrar o chip, apagar meu Facebook, estou confusa e com medo. Tenho medo de enlouquecer. Olha, minha querida, veja bem, aqui não estamos com julgamento, questão de ser garota de programa, né? É uma decisão sua e foi uma escolha sua esta profissão. Né? Enquanto você está fazendo curso, você, enfim, não sabemos o que te levou a querer fazer programa, tem gente que de fato gosta, tem outros que são levados pelas circunstâncias, né? Outras pessoas são levadas pelas circunstâncias e tem gente que de fato gosta, é o que a pessoa quer fazer e pelo amor de Deus, vamos nós aqui ficar com esses julgamentos e essas coisas. Porém, quando a gente envolve uma outra pessoa, aí é complicado, né? Porque assim, primeiro que você tem que entender, minha querida, que, olha, garotas de programa namoram? Claro que sim. Assim como tem garotos de programa que namoram. Entende? Eu mesmo já fiz gravação para casos assim. Então, em que um dos dois, nem vou falar se é ele, se era garoto de programa ou garota de programa, e a namorada ou o namorado, entende? Aceitava e convivia com isso tranquilamente. Então, mas desde o início a pessoa sabia. Então você tem que entender que essa explosão, ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Mas, por vezes, as palavras despejadas sobre nós e que nos humilharam, elas vieram de uma pessoa que foi tomada por uma emoção, por uma sensação de enganação, uma surpresa, uma sensação de estar sendo, sabe, ele estar sendo, na verdade, humilhado. Principalmente para o homem. Ah, André, o que tem se você é mulher? Não, eu sei, gente. Eu sei disso. Eu sei que para mim tanto faz que seja o homem ou seja a mulher. Mas nós temos que encarar como é a sociedade e que o homem olhar, né, uma mulher ver um garoto de programa é uma coisa, um homem namorar uma garota de programa é outra, por conta da estrutura social machista, enfim, tudo isso tem um peso maior. Tem ou não tem? Tem. Não é verdade? Então a gente sabe isso. E o cara, na hora que recebeu isso, percebeu tudo isso, então entenda as palavras dele. Repito, ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Porém, a gente tem que entender que muitas vezes, né, quando nós também somos tomados por um sentimento, pela raiva, por acharmos que estamos sendo enganados, que a pessoa está sendo, né, absolutamente escrota conosco e está fazendo aquela pessoa que nos dizia uma coisa, está escondendo outra, que estamos sendo traídos, que estamos... A emoção fala mais alto, a razão cala e nós despejamos coisas horrorosas em cima da outra pessoa. Porque é como se a gente quisesse massacrar ela à medida em que nós estamos sentindo massacrados. Então, é como se nós quiséssemos fazer com ela, fazer com que ela sentisse toda a dor que nós estamos sentindo agora diante dessa situação. Por exemplo, ele, a hora que ele descobriu, que ficou, né, como se tivesse caído, então, tudo sobre ele, e ele se sentiu então ferido, machucado, ofendido, e é como se ele quisesse então que você ficasse ofendida, sentida, machucada, tanto quanto ele. E é por isso que é meio que instintivo. A gente despeja palavras que, na verdade, muitas vezes a gente nem percebe o que a gente está dizendo. Ah, se falou é porque é o que a pessoa pensa sobre mim. Não, muitas vezes não. Muitas vezes a gente sabe que é o que vai ferir, mas não é o que a gente de fato pensa sobre a pessoa. Agora, aí é que tá. Você tem que ver também que ele jogou palavras porque ele achou que ele estivesse convivendo com uma outra pessoa. Enfim, tudo isso, né, que eu estou falando aqui. É a desconstrução que a pessoa tem que fazer em um segundo, de um segundo para o outro. Ela tem que desconstruir toda uma imagem, se sente ofendida por conta disso. Então, entenda essas ofensas, né, nesse nível. Porque senão
além do término, você tem também o problema de começar a se sentir reduzida enquanto pessoa, reduzida enquanto ser humano. E isso não pode acontecer, né? Nós não podemos nos reduzirmos enquanto a nossa dignidade humana não pode ser reduzida. Tem gente que já se reduz por conta do término. O término, ele já é doloroso por si só. Agora, quando vem ainda com toda essa situação, que é a primeira situação que aparece no canal dessa forma, aqui no YouTube, né? Dessa forma de descobrir. Porque, como eu disse, eu já tinha feito gravação privada, mas que pessoas que sabiam que o outro era ou garoto ou garota de programa desde o início. Então, não é que a pessoa escondeu. Então, você está colhendo também tudo isso, né, minha querida? Você escondeu, uma coisa que não era para ser escondido. Agora, essa aproximação que ele está querendo ter com você. Então, agora nós tiramos as lições. Gente, a gente tem que entender, como eu estou dizendo, determinadas ofensas, repito, as pessoas não têm que nos ofender, mas a gente tem que entender as ofensas dentro de um determinado contexto, em que situação elas vieram, como elas, né, se manifestaram, de que forma, tá? Esse é um primeiro aspecto. A gente tem que fazer esse exercício. Aí, eu não quero, né, vou apagar, jogar o chip, tá, mas eu tenho medo de me arrepender. Eu concordo com você. Se você não der essa chance, pelo menos então para ouvir o que ele tem a dizer, para que vocês possam voltar a conversar, quer dizer, o medo de sofrer, né? Então, o medo de sofrer, quer dizer, eu já passei por tudo aquilo, já passei por toda aquela situação, agora que eu estou me recuperando, meu Deus, e agora eu vou voltar tudo aquilo. Então, o medo de sofrer, quer dizer, nos faz com que a gente se esconda. Porém, depois, será que não é melhor nós, então, tentarmos algo e se não deu certo, a gente se posiciona de novo diante do sofrimento, pelo menos a gente tentou, aí a gente percebeu que de fato não dá certo, que a pessoa não tem estrutura para continuar ao nosso lado, que a pessoa não conseguiria lidar com aquela situação, mas pelo menos eu tentei, pelo menos agora ele sabe, né? Pelo menos agora ele sabe quem sou eu, o que eu faço, ele sabe, né, qual é a minha profissão, enfim, ele está consciente. Então, será que não é mais fácil eu tentar, se não der certo, eu me recupero de novo, eu levanto de novo, assim como eu fiz agora, do que eu ficar toda a vida pensando, e se eu tivesse tentado? Porque por vezes o que eu vejo é isso. A pessoa depois carrega sempre essa imagem daquela pessoa que foi especial, e aí a gente vai criando até uma idealização. Aquela pessoa foi especial, depois me quis, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse, talvez então fosse o amor da minha vida, sabe? Porque, e aí a gente vai criando coisas, por quê? A gente vai criando coisas, histórias, em cima de algo que não aconteceu, e é por isso que a gente fica criando. Né? Do que se a gente tivesse ido lá, tentado e viu, não deu certo mesmo, aí eu me reconstruí de novo, pelo menos eu sei que não deu certo. Você está entendendo? Porque senão é como se fosse uma coisa inacabada, e aí que então cada hora eu projeto um fim. Sabe, igual tinha um programa, né? Você decide, só que você decidia entre o sim ou o não, apenas e tão somente. Porém, quando essa história não está resolvida, a pessoa volta atrás de nós, e aí a gente prefere fugir, depois na nossa cabeça, a gente sempre vai criando uma idealização em cima daquilo, e a gente vai criando possibilidades. Se eu tivesse, né, em cada momento da nossa vida, quando a gente está passando por uma determinada situação, quando a gente passa num outro contexto, quando a gente passa uma outra situação conflituosa na nossa vida, a gente então refaz aquela história que ficou indefinida e inacabada. Então a gente sempre tem aquela coisa, aquela história que não está resolvida ainda.
Por isso que eu sou adepto ao invés de fugir pelo medo de sofrer, é melhor eu enfrentar, é melhor eu tentar, né? Pelo menos se não deu certo, eu tenho algo real. Não deu certo. Pelo menos agora eu trabalho com o que é real, com o que é concreto, do que ficar com as suposições e por vezes então isso nos traz um mal-estar. Quando a gente fica com as suposições, quando a gente fica com os achismos, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, se eu tivesse, como seria a minha vida, você entende? Então eu prefiro 1000 vezes tentar e encarar a situação e depois eu me posiciono caso não dê certo, do que eu ficar querendo então apagar tudo, quebrar chip, eu sumo do mapa, só que aí depois então eu posso até sumir do mapa, só que a história continua na minha cabeça porque ela não foi acabada. Então eu posso ir para qualquer lugar, eu sumo do mapa, ele nunca mais me encontra, porém a história continua aqui, em mim. E isso vai me fazer bem? É isso que a gente tem que se questionar. Eu prefiro 1000 vezes o enfrentamento da realidade. Porque nela a gente pode pelo menos interferir de maneira real e concreta. Do que aquele mundo fantasioso em que cada hora a gente pode criar uma coisa. Muito obrigado. Um beijo a você, minha querida. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.